aula de hoje a gente vai fazer a lista 1. Como a lista 1 tem exercícios mais teóricos e exercícios mais de computador, né? Eu primeiro vou pegar os exercícios do computador, fazer aqui com vocês. Eu já tenho o gabarito da lista, já tenho o PDF dele, mas eu vou fazer com vocês para explicar passo a passo, tá? O que eu vou fazer, por que eu vou fazer. Depois eu vou mostrar soluções teóricas, tá? E no finalzinho, se der tempo, eu vou ensinar um pouco de manipulação de dados com R, tá? Então vamos lá. Compartilhar minha tela. Eu vou só abrir o R aqui. Eu vou criar um arquivo novo. File, new file, R-Script. Eu vou chamar... Lembra-se que o jogo da velha é comentário, tá? Lista 1, gabarito, códigos, tá? Eu vou salvar isso aqui para não perder. Gabarito, lista 1, códigos. Bom, então vamos lá. A primeira questão do computador, né? Fala, utilizando o R, rode o seguinte código, onde tem 5 perguntas para responder, né? Então, vamos copiar esse código. São 2. Bom, escrever o código aqui, né? Não fiz nada. Esse pacote MASS, ele é para utilizar essa funçãozinha aqui, tá? O que é essa função? Assim como a gente já tinha visto a distribuição normal, né? Que eu tenho forma de sino, existe a distribuição normal multivariada, né? Então, esse pacote, ele permite que eu simule dados de uma distribuição normal multivariada. E por que eu quero isso? Porque eu quero simular x e u de forma que eles sejam correlacionados, né? Lembre-se que quem está utilizando por primeira vez esse pacote tem que instalar, né? Vai aqui em pacotes, instalar, aí escreve MASS, dá clique, instalar, e ele vai procurar na internet o pacote e vai instalar. Beleza? Rapidinho. Pronto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu escrevi um código para simular dados de um modelo de regressão, né? Opa. Então, temos y, que vai ser igual a beta 0, mais beta 1x mais u, né? Então, eu vou definir meu beta 0 como sendo 0.02. Está aqui no começo, né? Meu beta 1 eu vou definir como 0.5, né? Beta 0, 0.2 e beta 1, 0.5. E esses caras aqui, esse M sigma e esse V mu, são os parâmetros de entrada para eu simular uma normal multivariada, tá? Essa daqui é a matriz de covariância, que nesse caso, só para mostrar para você qual é a cara dessa matriz, ele é uma matriz cuja diagonal é o número 1, né? Quer dizer, as variâncias é o número 1 e a covariância é 0, né? Covariância 0 vai levar a correlação 0 também. Então, eu vou simular dados de forma que eles são, nesse caso, não correlacionados, né?
Eita, que estranho. Ué, acho que eu não carreguei aqui, né? Pronto. Foi isso mesmo. Então lembra-se que eu tinha instalado, mas eu fiz a burrada de não carregar o pacote, parece que não estava dando certo. Qual que é a cara desses dados, né? Vamos plotar aqui. Vejam que, basicamente, eles não têm relação nada com nada, né? Por quê? Porque eu simulei exatamente dessa forma os dados, né? Então, vejam que dados aqui, tá? Dados simulados, né? São duas colunas. A primeira coluna eu vou definir como vetor x, e a segunda coluna eu vou definir como a perturbação, né? Como erro, u. Então, eu tenho aqui os dados simulados, e no final eu vou ajustar a regressão, né? Para que todo mundo consiga rodar o programa e dê a mesma coisa, tem um comando que é set.seed. Tá? O que ele faz? Como eu vou simular números aleatórios com esse mv_enorme, se eu simulo uma coisa, vai dar um número. Se a Bruna simular outra coisa, vai dar outro número. Se a Brenda fizer outra coisa, se o Matheus, se o Lucas, vai dar todo mundo diferente. Então, para a gente ter um controle, né, eu vou setar aqui, eu vou definir uma semente para que sempre gere o mesmo número, tá? Talvez, eu não tenho certeza disso, mas dependendo do sistema operacional que você está utilizando, pode ser que não dê o mesmo resultado, tá? Eu lembro de uma vez ser comparado com um colega, a gente tinha sistemas operacionais diferentes e deu diferente. Mas acredito que a maioria aí tenha Windows, então aí vai dar certo entre vocês. O meu não é Windows, mas eu espero que pelo menos a gente consiga ter resultado igual. Mas se não der, não tem problema também, tá? Então eu vou rodar todo o código e temos aqui o resultado do modelo, tá? Então a primeira pergunta é, os valores beta chapéu são próximos dos valores de beta? Vamos ver. Olha, o beta 0 é 0.2. E esse aqui que é o beta 0 chapéu, 0.1939. Tá perto, né? O beta 1, que eu simulei, é 0.5. E aquele beta 1 chapéu é 0.4925. Quer dizer, sim, né? O beta chapéu está próximo do beta, né? Até aí, perfeito. Segunda questão. E se M sigma for essa matriz aqui? Eu vou copiar essa parte aqui. Então, vou trocar só aqui o M sigma. Eu vou comentar aqui. Veja que o primeiro tinha zero na diagonal, né? Quer dizer, a correlação era zero. Aqui, eu já começo a simular dados que têm uma estrutura de correlação, né? Então, vamos rodar de novo. Para vocês verem um gráfico aqui, plot, dados simulados. Ele começa a criar uma forminha aqui, mas como não é tão forte ainda, não dá para ver tanto no gráfico. Mas dá para ver que é diferente do outro, né? Aqui é completamente tudo caindo em círculo. Aqui começa a criar uma forminha de ovo, né? Então vamos simular e vamos rodar a regressão. O que aconteceu? Agora o beta 1 está no 0.78. Só que qual que eu simulei aqui? 0.5. Começou a dar já uma pequena diferença, né? O beta 0 ficou próximo. Ó, 0.2 com 0.2039 ficou próximo. Mas o beta 1, ele começou a ficar afastado já, né? E se agora o M sigma for isso aqui?
simular de novo. Vou fazer o plot. Oh, aqui já começou a ter uma correlação negativa e já dá para ver no gráfico que existe uma correlaçãozinha. Então vamos rodar de novo o código. Olha só. De novo, o beta 0 ficou próximo, mas o beta 1 ficou bem afastado. No PDF que eu fiz, como eu coloquei, se não me engano, uma semente aleatória, aqui deu negativo, tá? Mas, como são outros números aleatórios, aqui deu positivo, mas dá para ver que começa a se afastar ainda do beta original, né? Vamos ver esse último. Vou rodar aqui. E vou colocar plot, de novo, dados simulados. Ó, aqui ficou bem evidente que entre, no caso, X e U, existe uma correlação bem forte, né? De novo, o beta 0 ficou próximo, mas olha, o beta 1 mais do que duplicou, né, o, o valor aí, né? Então, no final, segundo os resultados obtidos, a que conclusões poderia chegar? Veja bem, nas hipóteses que a gente definiu do modelo linear clássico, ou mesmo, né, sem tirando a hipótese de normalidade, com as hipóteses do teorema de Gauss-Markov, a gente tinha definido o quê? Que a esperança condicional de U dado X era igual à esperança de U, né? Isso vai levar a quê? Acho que vai ficar mais claro aqui se eu mostro o gabarito. Ó. Isso. Ó. Assim fica mais claro. Segundo os resultados, a que conclusões poderíamos chegar? Uma das hipóteses é essa aqui, né? Se não me engano, acho que é hipótese 2, 3. Essa hipótese aí implica que a covariância ela vai ser zero. Tá? Só que a gente agora simulou dados onde x e u, a covariância deles não é zero. Tá? Então, quando a covariância é diferente de zero, né, a gente está violando uma das hipóteses do modelo, existem umas consequências na estimação. E quais seriam essas consequências? Que o beta 1, que a gente estava estimando, ele estava ficando afastado do beta, né? Então, quando a gente não toma cuidado em verificar algumas coisinhas, a gente pode ter estimadores viesados, né? Que eles vão fazer o quê? Que a gente interprete de forma errada e ainda isso vai afetar na estimação do Y. Vocês viram que a questão 2 já está resolvida, né? Era só rodar o código e jogar com essa funçãozinha aqui. Mas a moral da história desse exercício é o que eu queria que vocês entendessem qual que é a consequência grave de a gente simplesmente ignorar. Falar, vamos assumir que que essa suposição é válida, mas nem a gente sabe se é válida mesmo, vamos rodar aí e o computador vai cuspir o número. Ele está cuspindo, só que está cuspindo qualquer coisa, né? Tem gente que faz isso na vida prática? Tem muito. O que mais tem é pessoa fazendo isso, tá? E por isso que tem muita empresa que toma decisões erradas, né? Porque se vamos tomar decisões baseadas nos dados, a gente tem que saber analisar bem os dados, né? Vamos lá. A 3 não, porque é teórica. A 3 é teoria, 4 é teoria. Vamos para a 5. Tá? Eu vou copiar uma parte do código aqui que já tenho. Que isso aqui.
Na questão 5, fala desse conjunto de dados, né? CEO, SAL, salário 2, TXT, e que eu tenho informações sobre CEOs de empresa nos Estados Unidos. Né? A variável salary é a compensação anual em milhares de dólares, e a variável COTEM é o número prévio em anos como CEO, né, da empresa. Então a gente quer fazer algumas continhas, né? Encontrar o salário médio, quantos CEOs estão no primeiro ano da empresa, calcular a regressão. Então vamos lá. A primeira coisa é carregar os dados, né? Lembre-se, eu acredito que todo mundo já baixou os dados, né? Está nessa pasta aqui. Como os dados que eu baixo aqui, eles vêm sem nome, né? Na variável, deve vir como V1, V2, isso não ajuda em nada. Daquele arquivo CEO2 description, eu vou pegar simplesmente os nomes dos caras, das variáveis, né? Deixa só eu... Quero os nomes que faltam. Pronto. Eu copiei só para não demorar a ficar copiando um por um. Tá? Então agora sim a gente tem os nomes das variáveis bonitinho. E a gente vai responder as questões. Encontre o salário médio e a permanência média dos CEOs. Então, vamos pegar quais variáveis? A variável salary e a variável COTEM. Okay? Tem várias formas de fazer isso. A primeira que a gente precisa fazer é COSAL2, né? Símbolo de dólar para pegar uma variável e salário. Você pode fazer o summary, né? Você faz isso aí, roda código e vai dar para a gente várias estatísticas, né? Tem o mínimo, o primeiro quartil, a mediana e a média, né? Que seria o que a gente quer, né? A gente poderia fazer isso para o salário e também para aquela variável. Eu tenho isso aí, né? Iremos para a média, 7,955. Essa é uma opção. Outra opção é simplesmente calcular a média para ele, né? Calcular a média desse cara aí. E dá, tirando o arredondamento, né? Dá o mesmo número. Né? E pronto. Então temos algumas formas de acho que de calcular a média. A segunda é quantos CEOs estão, aqui faltando espaço, no seu primeiro ano de empresa. E aqui eu dou a dica, ou seja, COTEM igual a 0. Tem várias formas de fazer isso também. A gente quer CEO sal 2. A gente quer aquelas que tem 0, né? Simplesmente 0. Isso daqui vai me retornar o quê? Vai me dar um vetor com verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Vai ser verdadeiro se é 0 e falso caso contrário, né? Olha aqui, ó. É interessante que no computador, verdadeiro e falso são zeros e uns, né? Eu posso somar esses caras. Vou somar esses caras aí e vão me dar 5. Ou seja, são 5 CEOs que estão no seu primeiro ano de empresa. Essa é uma forma
mais rápida que eu achei. Tem outras também que eu coloquei no código, mas essa daqui é a mais rápida. A C calcula a regressão log de salary com COTEM. Vamos lá. Tô lembrando que não tem uma única solução, tá? Você pode ter várias formas de fazer ou obter o resultado, tá? Eu estou tentando apresentar várias opções. Log de salary, né? Till, eu tenho data, em que a data aqui, os dados são seus saldos. Vamos colar essa regressão. E essa daqui essas aqui são os beta estimados, né? Se você quiser, você pode escrever uma equação bonitinha, né? Log de salary igual beta 0, que é esse cara aqui, mais beta 1, que é esse cara aqui, multiplicado por COT, né? Como essa aqui é a equação estimada, a gente não precisa mais se preocupar com o termo U, né? O termo U ele está presente quando? Ele está presente no modelo populacional real, né? Aquele que a gente não observa. Quando a gente estima, você coloca um chapéu no log salary e escreve com os valores estimados e está tudo certo. Tá? Mas principalmente quando alguém pede para rodar uma regressão, porque a gente está interessado em conhecer os valores dos beta chapéu, né? Qual o aumento percentual previsto no salário de CEOs que tem um ano a mais como CEO da empresa? Eu vou mostrar aqui o gabarito, porque aí coloquei uma tabelinha interessante. Essa tabelinha aqui, ele está na aula 3, nos slides da aula 3, tá? E por que eu coloquei essa tabelinha aqui? Porque aqui mostra como interpretar os parâmetros do beta 1, né? Quando temos a regressão x, yx, y log x, log yx e log y log x, né? No nosso caso, a gente estava fazendo a regressão log yx. Então, a cada variação de uma unidade em x, y varia 100 vezes multiplicado por beta 1%. Então, a gente tem esse cara aqui, multiplica por 100. Então, é quase 1%, né? 0,97%. Então, quando pergunta aqui, né? Qual o aumento percentual previsto no salário? Se tem um ano a mais como CEO. Para cada ano a mais como CEO, o aumento percentual no salário é quase 1%, né? 0,97% no salário. Acho que isso daí é... Bom, eu vou deixar aí porque eu vou passar o gabarito também. Questão 6. Wage on text. Eu vou copiar esse conjunto de dados, né? Vou copiar esse código aqui. Simplesmente vou trocar a variável que eu quero. Nesse caso, não vou ser preguiçoso, que nem no caso anterior, eu vou copiar tudo. Eu vou mostrar passo a passo como que eu vou fazer. De novo, né? Eu carrego os dados, mas o que acontece? Que vem com nome ruim, nome feio. Deixa eu pegar aqui. Primeiro, como eu estou com preguiça, eu quero ver quais variáveis eu vou utilizar para só copiar elas, tá? Eu vou utilizar essa variável, wage, aqui.
e expert, né? Então, vamos ver lá no dicionário de variáveis qual que é esse aí. Esse é quase no final. Pronto. Tirou a primeira, né? A primeira aqui é o age e a terceira aqui é expert. Coloquei expert no texto, né? Expert. Tirou a primeira e a terceira. Então, vou copiar aqui. Vírgula, porque esse daqui, o primeirinho, é número de linhas, e aqui o número de colunas. Eu quero a coluna 1 e a coluna 3, né? Então, como eu já sei quais são os nomes, call names, 1 igual, entre aspas, porque eu vou escrever um texto. Pronto. Rodo. Só para mostrar para vocês que não estou enganando ninguém. E agora sim aparece com o nome bonitinho, né? Faça uma análise exploratória de dados de ambas as variáveis, né? Beleza. Vamos lá. O que a gente poderia fazer? A gente poderia calcular um summary de todo mundo, né? A gente poderia ver o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média. Que poderia. A gente poderia calcular a média de cada uma das variáveis, né? Opa, a média a gente já calculou, né? A gente poderia calcular o desvio padrão, né? Que não está aqui, é uma informação importante. Tá? Para quem tiver interesse, por exemplo, no caso aqui a gente teve duas variáveis, né? Aí é fácil aplicar esse em cada uma das duas, né? Mas se tem 30, você não vai fazer 30 linhas de código, né? Isso é uma forma bem mais simples. Você coloca apply, você coloca conjunto de dados. Como eu quero por coluna, eu coloco o número 2 e coloco aqui a função que eu quero. Nesse caso, ISD. E mágica, né? Aparece tudo bonitinho numa linha de comando. Se você tivesse 20, ia aparecer aqui 20 valores. Né? Aí você que escreveria 20 linhas, você escreve numa linha só. Tá? O que mais a gente poderia fazer? A gente poderia fazer um box plot. Né? Poderia ter o meio da dispersão. Dessa mesma variável, poderia fazer um histograma. Vamos ver o comportamento. Vejam que ó, tem muito concentrado aqui, deve ser o número 4 por aí. Tem pouca observação aqui, né? São poucas pessoas que ganham muito. Né? A maioria está mais ou menos centrado 4 por aí. A gente poderia, eu vou copiar os códigos aqui. Eu simplesmente vou trocar a variável aqui. Estou pegando o boxplot. Aqui eu coloquei um histograma, mas na verdade deveria fazer um gráfico de barras. Por quê? Opa, porque eu estou trabalhando com uma variável discreta, né? Não dá para ver nada. Como são muitas observações, o que a gente faz? Quando temos muitas categorias, a gente às vezes prefere fazer um histograma aqui. Agora sim, vou fazer o bar plot certo. O bar plot ele tem uma característica, né? A gente coloca aqui histograma da variável, né? Só que quando a gente vai fazer um gráfico de barras, a gente, na verdade, primeiro tem que contar quantas observações temos em cada categoria. E isso daí é o comando table que faz, né? Eu estou contando, ó. 1 temos 27, 2 temos 35 e tal. E depois daí, a gente faz o bar plot, né? Que fica bem melhor agora assim, né? No caso anterior, aparecia muitas variáveis, porque a gente não estava contando, né?
Aqui não faz muita diferença. A B é construir um gráfico de dispersão, e plotem. Professor? Oi? Nessa questão A, se eu usasse só o summary, estaria correto ou você queria mais uma análise mais profunda, tipo colocando histograma, box plot, variância, desvio padrão, ou só o summary já estaria bom? O summary estaria bom, tá? Só que tem uma coisa, quando você faz uma análise exploratória de dados, enquanto mais você puder explorar, é melhor. Usar só o summary não está errado, tá? Mas, por exemplo, tem coisas que você não vai enxergar, né? Então seria bom botar tipo desvio, um histograma, um box plot, no caso. Isso, geralmente você faz o quê? Você pega o summary e o desvio e escolhe um gráfico, né? Ou o box plot Sim. ou o histograma. Geralmente você faz isso. Ah, tá, entendi. Construa um gráfico de dispersão. Tudo isso foi a 4.1, né? 4.2 tem um gráfico de dispersão. E aqui fazer um plot x versus y. Esse é o nome da variável. Não, aqui o nome da variável está errado aqui. Pronto. E esse é o gráfico aqui, né? É bonito? Não, não é bonito, mas esse é o que temos. Né? Esse é o gráfico de experiência com salário. E agora pede calcular a regressão. Weight com... Aqui está sobrando uma T, com expert. Vamos lá. 4.3. LM. Weight. Chill. Pronto. Roda, a gente tem os parâmetros, né? E a seguinte, interpreta os resultados. Como aqui as duas variáveis estão em escala original, né, a interpretação é simples, né? A variação de uma unidade em expert, né, vai fazer com que o age aqui ele varie em 0,03 unidades, né? Então, notem, esse daí é mais fácil. Mas a seguinte questão, a 4.5, ele pede quase a mesma coisa. E provavelmente muitos de vocês falarem, nossa, por que está pedindo algo tão parecido? Pede fazer a regressão do log com expert. Eu pedi isso porque, como agora a variável y é o logaritmo, a interpretação muda completamente, né? E vejam aqui de novo a tabelinha, né? Quando é xy, está aqui, ó. A variação numa unidade em x faz com que y varie beta 1 unidades, né? Mas quando é log, a gente o beta 1 multiplica por 100 e a interpretação dá em percentagem. Então, a gente tem esse cara. Então, quando é expert aumenta numa unidade, a gente espera que o salário aumente em 0,43%. Né? Então, a interpretação que muda um pouco, né? A ideia desse exercício era que vocês aprendem a interpretar os resultados dependendo como que você está fazendo a regressão. Né? O computador calcula tudo, mas é a gente que vai dar a interpretação para os caras. Né? O conjunto de dados católico contém informações de pontuações de testes de estudantes que cursavam a oitava série em um determinado ano. Variáveis, aqui deve ser mas, com H no final, mas 12 e RIT 12 são notas padronizadas de matemática. Né? Beleza.
quantos estudantes existem na amostra, blá, blá, blá. Esse conjunto de dados aqui, a gente não tem na nossa pasta. Pelo menos eu não achei, tá? Mas tem uma coisa interessante no R, que tem esse pacote aqui, que é do autor do livro, que ele contém todos os dados. Então, a gente vai começar a utilizar esse pacote. Eu vou só copiar isso aqui. É questão 7, né? Vou começar a numerar errado, galera. Ainda mais isso. 4.2, aqui 4.6. Pronto. Questão 7. Quem não tiver, é só instalar. Tá bom? Mas o que é o bom? Olha aqui. Que automaticamente ele já carrega e tem os nomes das variáveis. Né? Então, eu não preciso me preocupar com mais nada. Tá? Então, vamos lá. Quantos estudantes existem na amostra? Encontre as médias e desvio padrão de cada variável. No gabarito, eu peguei todas as variáveis, porque tenho tudo, né? Então, vou pegar tudo aqui e depois eu vou ensinar como melhorar isso aí. Eu posso pegar Primeiro, eu quero saber quantos estudantes tem. Eu quero saber a dimensão dos meus dados. Né? Comando DIM, de dimensão, né? Vai número de linhas e número de colunas. Cada linha é uma observação, né? E cada informação corresponde a cada estudante. Então, temos 7.430 estudantes, né? Que a gente vai analisar. E vamos encontrar as médias e o desvio padrão para cada variável. Como temos várias variáveis, eu não vou fazer um por um, vou aplicar um apply. 2, porque eu quero por coluna, e primeiro eu vou calcular a média. E depois o desvio padrão. Vou rodar primeiro aqui. E depois aqui. Alguém que enxerga alguma coisa estranha aqui nesses resultados? Eu vou arredondar para que fique bonitinho, tá? Para arredondar aí, eu vou deixar só com 4 casas decimais. Alguém enxerga, tirando a variável IDN, que eu poderia ter excluído da análise, que não faz sentido, né? Alguém encontra alguma outra coisa que chame a sua atenção nesses resultados? A gente conseguiu calcular a média de desvio padrão para todo mundo? Ou não? Preste bastante atenção aí. Vocês perceberam que bem quase no final, aqui, nessa variável aqui, apareceu um NA? Ué, mas NA não é um número. Vamos ver o que acontece. Vamos dar um summary. Tá? Catholic. A variável é HS. Tá. Vamos ver o que acontece. O que acontece é que essa variável tem observações faltantes, né? 1.460 informações faltantes. Então, como ele está caçado como NA, ele não vai conseguir porque não é um número. A gente pode contornar esse problema. Vamos calcular a média aqui. Geralmente você coloca na.rm, rm é de remover, né? na.remove e coloca true. O que vai fazer aí? Ele vai pegar esse conjunto de dados e se tiver NAs, ele vai retirar da sua amostra, né? E calcular a média. E a mesma coisa aqui para o desvio padrão. E agora sim deu alguma coisa, né? Mas se a gente quisesse fazer tudo junto, quando a gente colocou o apply, a gente vai colocando aqui os argumentos.
Só depois de ter definido o nome da variável. Em teoria, deveria funcionar. Ufa, deu certo. Então, pronto. Agora sim a gente tem para todo mundo, né? Tirando a primeira daqui, que eu poderia excluir, mas por enquanto vamos deixar assim. Construa um boxplot de ambas variáveis, quer dizer, math e read. Então, vamos lá. Boxplot de Catholic. Símbolo de dólar. Aparentemente é bonitinho, né? Também tá falando que são padronizados, né? Então já tá bonitinho. E pronto. O que mais? Calcula a regressão e como é a qualidade de ajuste do modelo. Então vamos lá. Modelo igual LM Tio data igual a católico. Qual é a regressão? Mas aqui eu não sei nada ainda da qualidade do ajuste, né? Mas lembre-se que a gente fazer um summary, a gente vai ter um monte de informação, né? A gente olha para esse cara aqui, né? Ou para o valor ajustado, né? Esses casos são muito próximos. Deu 0,5, né? Mais ou menos 50%. Quer dizer que a variabilidade de MAV 12, né? Os 50% dessa variabilidade está sendo explicada pelo modelo, né? O que é relativamente bom, né? 50% é bastante coisa, né? Interpreta os resultados. Bom, a gente já interpretou esse R quadrado. E vamos imaginar, então, que... Vamos esquecer um pouco que estão padronizados. Mas a cada ponto que aumenta 12, né? Vamos supor que não estão padronizados, né? A nota de MAV aumenta em 0,71. Por enquanto, vamos deixar assim. Depois, quando a gente for avançando na matéria, a gente vai ver uns detalhes mais interessantes de interpretação. Mas, por enquanto, vamos deixar assim mesmo. E a pergunta final é: faça um gráfico de MAV 12 e MAV 12 chapéu. Né? Então, MAV 12 hat. Esse fitted values, ou simplesmente fitted, ele vai pegar os valores estimados. Né? Então, no final, a gente vai fazer um plot de Catholic com esse carinha aqui. Pronto. Esse é o plot. Né? A gente vê que existe uma relaçãozinha, né? Ainda bem. Eu vou salvar isso aqui, depois eu vou mandar para vocês. E isso foi toda a parte do computador, né? Da lista 1. Talvez algum de vocês não sabia o que escrever, o que responder. Por quê? Porque a ideia principal dessa lista era que vocês começam a mexer com comandos básicos do R para rodar uma regressão, para fazer uma análise exploratória de dados. Né? No final das contas, é isso que vocês vão... Quem for um dia trabalhar com análise de dados, né? Que vocês vão ter que fazer, né? Analisar os dados, fazer alguns gráficos, calcular alguma estatística resumo, em alguns dos casos, calcular uma regressão para pegar alguma relação. Professor, Sim, diga. nessa 7A, eu fiquei um pouco perdida quando você botou a média, desvio, padrão. É porque eu fiz 1 por 1. Só que você usou essa fórmula, eu não entendi muito bem essa fórmula que Sim. você usou. Tá, deixa eu comentar de novo aqui. Ó.
Ah, tá. A gente poderia ter feito assim, né? Acho que era mais 12. E aí que calculava a média, né? Dava o número. Ia ser calculado aqui também o 12. Calculava a média, né? Só que uma forma mais simples de fazer isso é com esse comando aqui. Apply, que ele vai aplicar, né, nesse conjunto de dados aqui a função média. A cada uma, como eu coloquei 2 aqui, ele está falando que vai aplicar a cada coluna. Se eu coloco 1, ele vai pegar a média por linha, mas eu quero por coluna. Né? Então, isso aqui é uma forma mais... Quando você tem várias, né? Imagina que... Aqui tínhamos 13, né? Imagina que a gente tinha que fazer isso para as 13 variáveis. Eu vou ter que fazer 13 linhas de código, né? Que não está errado, você está chegando na resposta certa. Só que esse apply já ajuda um pouco a gente, porque vai fazer a conta mais rápido. Não mais rápido, mas mais organizado para a gente. E para corrigir o NA, a gente coloca na.rm. Quer dizer que ele vai deletar todos os NAs. Então, por isso que eu fiz essa fórmula aqui, que fica mais simples. Né? E esse round aqui é porque, como tem muito número aqui, eu não gosto. Então, eu geralmente... Eu não gosto e quase ninguém gosta. Né? Porque, por exemplo, ninguém vai apresentar esse número numa empresa. Né? Qual que é a média de mais 12? Gerente, a média é 5,213362 é a mais 1. Ninguém fala isso. Né? Geralmente você dá 3, máximo 4 casas decimais. Né? Então, já arredonda. Fala, a média é 52,13, né? 36, sei lá. Esse 4 aí é para casa decimal. Que a Isso. gente quer. Ah, tá. Aí, no caso, se fosse fazer o desvio padrão, no lugar da média, eu botaria o SD, no caso. Exatamente. Isso para mostrar aqui, eu vou colocar aqui 2, para vocês verem que vai ficar com 2 casas decimais. Ficou bonitinho aí. Então já dá uma... tá. Entendi. Beleza. Eu vou deixar esse código aqui embaixo. Fica bonitinho. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Não? Então, vamos lá para os exercícios mais teóricos. Que não eram tão difíceis assim, mas eu sei que vocês não estão acostumados, mas eu quis colocar um pouco disso aí para vocês verem algumas ideias interessantes. A primeira, beta 0 chapéu e beta 1 chapéu, eles são os estimadores de mínimos quadrados ordinários da regressão y sobre x. Tá? Mostra que os estimadores de mínimos quadrados ordinários da regressão c vezes y sobre x são c vezes beta 0 chapéu e c vezes beta 1 chapéu. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, a gente já sabe qual que é a cara dos estimadores de mínimos quadrados da regressão y sobre x. Né? Eu já viu na aula 2. Aula 2 ou 3? Acho que é 2. Que é esse cara aqui. Tá? Então, a gente vai denotar, em lugar de colocar chapéu, que são os beta chapéu, vamos deixar que sejam os estimadores de mínimos quadrados da regressão y sobre x, vamos denotar por beta tio. Beta tio vão ser os estimadores de mínimos quadrados ordinários da regressão cy sobre x. Tá? Então, usando a mesma ideia desse cara aqui, a gente simplesmente substitui y por cy, certo? Não fez nada. Tá certinho. Né? Agora, a covariância tem uma propriedade interessante, né? Para quem não lembra essa aqui, se a gente soma, eles vão sumir, e quando a gente multiplica algumas das variáveis, eles aparecem fora da covariância. Né? Então, no nosso caso, a covariância de
x com cy vai ser simplesmente C, a covariância de xy, né? E também a média de cy é C vezes a média de y. Então, vamos lá. A gente tem esse cara. Essa covariância é quem? C vezes a covariância de xy, tá? E esse cy barra é C vezes y barra. Tá? Só que, quem que é esse cara aqui? Ó? Esse cara aqui é o beta 1 chapéu. Né? Então, o beta 1 tio ficou C vezes beta 1 chapéu. Né? E eu vou substituir esse beta 1 tio aqui, que é C vezes beta 1 chapéu. Coloco C em evidência e fica C vezes beta 0 chapéu. Que é exatamente o que eu pedi para mostrar, né? Que os estimadores da regressão CY sobre X são dessa forma aqui, né? Então, era basicamente para que isso daí? Para que você relembrasse propriedade de covariância, de média, né? Que são conceitos importantes que vão acompanhar a gente ao longo da disciplina. Tá? Então, a gente já matou a 1, já matou a questão 2. Vamos matar a questão 3. Mostre que é um estimador viesado. Mostra que esse cara aqui, né, a média a média dos quadrados dos resíduos é estimador viesado para esse cara. O que significa um estimador viesado? Basicamente, a gente quer provar isso aqui. Que a esperança desse carinha aqui ele é diferente desse cara aqui. A gente quer mostrar isso aqui. Tá? A gente quase que fez isso na aula passada já. Na aula 3. Na aula 3, a gente demonstra que isso acontece. Tá? Acho que eram 4, 5 slides. A gente demonstra que isso acontece. Então, eu vou mostrar aqui. Se eu divido por n em ambos os lados, vai ficar o quê? Que a esperança desse cara aqui vai ficar n-2 multiplicado por sigma quadrado sobre n. Que isso daí é diferente de sigma quadrado. Certo? Então, como é diferente, é um estimador viesado. Né? E por isso que na aula vimos que quando a gente divide sobre n-2, né, cancela e fica sigma ao quadrado, e esse era um estimador não viesado, e ele é mais interessante. Então, a gente já matou a 1, já matou a 2, já matou a 3, vamos matar a 4. Geralmente, a gente está acostumado com modelos y igual a beta 0, mais beta 1x mais u. Né? Só que nesse caso aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho, a gente não tem mais o beta 0. Né? Então, vai mudar um pouquinho a forma como a gente faz as contas. Né? Mas a ideia por trás é a mesma. Né? Quem vai ser o estimador de mínimos quadrados? O cara que minimiza os U, né? A soma dos U's. Né? E o U é quem? A gente passa o beta 1x para a esquerda, fica yi menos b vezes xi. Né? Então, achar esse b, o cara que minimiza essa soma de quadrados, é nosso beta 1 chapéu. Então, a gente tem esse cara aqui. Né? Para achar o mínimo, o que a gente faz? A gente pode utilizar o critério da derivada. Né? Eu vou denotar tudo isso aqui como soma de quadrados dos resíduos. A gente vai derivar. Vai ficar 2 vezes, né, essa somatória de todo mundo que está dentro. Como eu estou derivando em função de b, vai ficar o menos xi. É tudo isso aqui. O que mais fala o critério da derivada? A gente tem que igualar esse cara a 0. Né? Se iguala a 0, menos 2 eu posso cancelar. Tá? Então, eu vou ter simplesmente somatório igual a 0. E eu vou passar um termo, o termo que está com negativo, eu vou passar para o outro lado igual. Né? Então,
Vai ficar isso aqui. E depois, coloco o B em evidência, que vai ser meu candidato para beta 1 chapéu, né? Que vai ser a somatória de x e y sobre a somatória de x i ao quadrado. Só que aí não morre a história, né? Esse daí é um ponto e um candidato, né? Tudo bem, é o único candidato, mas formalmente a gente tem que verificar que esse beta 1 chapéu é o valor que minimiza, né? Para verificar, a gente tem que calcular a segunda derivada. Como estou tendo que derivar esse cara de novo, né? Como vou derivar esse carinha, em função de B, o menos vai sair de novo, né? Menos com menos é mais. Né? E vai ficar quem? Vai ficar xi quadrado, né? Imagina que eu tenho aqui x e y, quando eu derivo com beta vai para zero, e vou ter b x quadrado, né? Então vai ficar esse número aqui que é positivo. Então, como a segunda derivada é positiva, então, de fato, ele é ponto de mínimo. Né? A gente aprendeu como obter o estimador de mínimos quadrados ordinários. Né? Eu só fui simplesmente para vocês lembrarem como é que calcula. Tá? Então a gente matou 1, matou 2, matou 3, matou 4, já matou 5. Esse monte de conta aqui. Já matou 6 também. Professor? Diga. Você poderia só repetir a 3, por favor, que eu não entendi Claro. muito bem. 3. Tá. Todo mundo lembra o que é um estimador não viesado ou viesado? Para quem não lembra, basicamente, se esse aqui é o estimador, se a esperança dele é igual a esse cara aqui, no caso, né? Se a esperança desse cara fosse igual a esse sigma quadrado, a gente fala que o estimador ele é não viesado. Se a esperança disso for diferente desse sigma quadrado, a gente fala que é viesado. Então eu tenho que provar que essa esperança ela é diferente de sigma quadrado, porque eu quero provar que é um estimador viesado. Bom? Essa questão tem bastante conta, só que na aula 3 a gente já fez bastante dessa conta. E dentro dessas contas, a gente chegou nesse resultado aqui, que a esperança da soma dos UI chapéu ao quadrado é igual a n-2 vezes sigma quadrado. Para quem não lembra, deixa eu ver se eu acho que está aqui, ó. Quando a gente estava falando da variância do erro, a gente começou a fazer umas contas malucas, lembra? A gente escreveu o I, daí começou a fazer as contas, começou a fazer tudo isso aqui. A gente fez bastante conta mesmo. E no final da história, cadê? A gente chegou nesse resultado aqui. Né? Aplicando esperança de novo. Então a gente mostrou que a esperança desse cara é igual a esse carinha aqui, que é aquilo que a gente tem no gabarito. Como a gente não quer a esperança dele, a gente quer a esperança dele dividido por n, a gente divide por n aqui, e para não alterar a relação, divide por n em ambos os lados. Certo? Não fiz nada. Né? Então, a esperança desse estimador aqui é igual a n-2 multiplicado por sigma quadrado, tudo isso dividido por n. Então, que esse número aqui, esse cara aqui, ele não é igual a sigma quadrado. Né? Ele é diferente. Então, como é diferente, a gente fala que a gente mostrou que esse estimador é um estimador viesado para sigma quadrado. Basicamente, era simplesmente calcular a esperança e ver que a esperança do estimador não era igual ao parâmetro que a gente queria. Né? E por isso
que a gente, por exemplo, não utiliza esse cara aqui como um estimador da variância, porque a gente geralmente prefere escolher um estimador não biasado, que seria esse cara aqui, dividido por n-2, né? n-2 aqui, n-2 aqui, cancela, e fica assim como quadrado, né? Ficou um pouco mais claro aí? Ficou, entendi, consegui entender. Tá bom. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Não? Então, beleza. Antes de terminar a aula, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Eu vou colocar no mesmo código mesmo. Chama manipulação de dados. Geralmente, quando a gente trabalha com dados, a gente tem que fazer muita coisa com eles, né? Tem que filtrar dados, tipo no Excel, né? Você filtra linhas, oculta colunas, né? Então, a gente vai fazer isso de outra forma. Tem um pacote que chama dplyr, que esse pacote vai nos ajudar a fazer as coisas. Tá? Eu já tinha instalado ele, eu acho. Sim. Então, a gente tem... a gente já carregou vários conjuntos de dados, né? Vamos utilizar esse aqui mesmo. Não, esse não. Esse aqui. Tá. CEO Sal 2. Existe um comando que chama de pipe, que é percentagem, esse daí, percentagem. Tá? O dplyr, a gente vai utilizar bastante esse comando. E a primeira função que vamos aprender é o select. Tá? Aqui, a gente, nesse exercício que a gente tinha visto, a gente estava interessado em apenas duas variáveis, né? Salário e COT. Vamos filtrar isso aí. Opa. Então, olha aqui, ó. Ele selecionou apenas as variáveis salário e COT. Vamos chamar tudo isso de CEO, SAL, sei lá, auxiliar. Tá? Então, vamos ver aqui a dimensão deles. Opa. A dimensão deles, CEO, SAL, AUX. 177,2. E qual que era a dimensão do conjunto de dados original? 177,15. Por quê? Porque eu simplesmente do conjunto de dados todos, eu selecionei duas colunas, né? O que fica um conjunto de dados mais limpo para a gente, né? Lembra que nessa questão, nessa questão, a gente pediu também um exercício que era apenas aqueles caras que tinham COT igual a 0, né? A gente vai filtrar. Filter. A gente vai filtrar os caras que eles têm isso aqui. Deveria ter quanto? Deveria dar 5, né? Vamos ver se dá certo. Olha só. 5 linhas e 2 colunas. A gente selecionou as duas variáveis, né? E a gente filtrou. E tem outro comando interessante que chama mutate. Vamos chamar de salary 2 ao salário ao quadrado, né? Geralmente, às vezes, queremos fazer transformações com os nossos dados, né? Eu vou colocar
isso aqui primeiro, vamos supor que eu quero fazer isso primeiro. Pronto. E no lugar de selecionar salário, eu vou selecionar salário 2, tá? Então, eu vou criar uma nova variável no conjunto de dados CEOSAL2, que vai ser salários ao quadrado, tá? E eu vou selecionar as três variáveis, vai. Vou selecionar salário, salário 2 e CEOTEM. Eu vou filtrar agora aqueles que têm mais do que 2, tá? Aqueles que já passaram de 2 anos de empresa. Então vamos ver a cara desse aqui. Agora temos salário, salário ao quadrado e filtramos porque só temos aqueles caras que têm, acho que era o tempo de CEO na empresa, né? Mais do que 2 anos. Né? Essas três funções, mutate, select e filter, são as que vão ajudar você mais para analisar dados. Né? Mutate é para transformar dados. Então pode fazer o que quiser aqui, por exemplo, pode, em lugar de ser salário, pode multiplicar salário, sei lá, por 100, né? E somar 5, que você quiser. E aqui pode selecionar que são menores de que 2 anos, por exemplo. Então, aqui tem o salário. Salário 2, que é o salário multiplicado por 100 mais 5. E vai filtrar só aqueles que têm CEOTEM menor do que 2. Ou seja, aqueles que têm 1 e 0. Essas três funções vão ajudar vocês bastante na hora de analisar dados, tá? Então, e elas todas são desse pacote aqui, Dplyr, tá? Utilizando esse pipe aí, a gente já vai conseguir brincar um pouco melhor, não vai ter que escrever códigos tão bagunçados às vezes. A gente vai filtrar primeiro os dados, né? Se tem NA, por exemplo, a gente pode NA.omit. A gente pode emitir os NAs também. 24, 3, né? Então, vai nos permitir trabalhar bastante com um monte de coisa, filtrar dados e tudo mais, né? Então, é bem importante que vocês pratiquem com isso aqui. Né? Esse LSalary, por exemplo, é o logaritmo de salary. Eu vou selecionar aqui, então, esse L2 vai ser o logaritmo de salary. E eu vou pedir aqui que me dê o log salary de salary 2, né? Então, deveriam ser iguais, né? Se o logaritmo de salary deveriam ser iguais. Vamos ver. E olha só, exatamente, ele é salary e exatamente salary 2, que era o log de salary. Então, fica bem mais fácil de trabalhar com transformações, essas coisas. Tá? E é isso por hoje. Deixa eu cancelar aqui. Alguma pergunta aí, pessoal?